Irmãos, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no segundo livro das Crônicas. Não segundo as Crônicas, né, como às vezes ouvimos, que esse livro não foi escrito as Crônicas, mas são crônicas. Então, no segundo livro das Crônicas, capítulo 17, nós vamos ler do verso 1 ao verso 19. É o texto, né, nós, como o pastor Edson tem orientado, é o texto que nós temos usado para nossas meditações nesse ano que estamos lendo a Bíblia toda, né? Lendo a Bíblia toda. Alguns estão lendo, realmente. Nós vamos ler, vamos fazer o seguinte, eu vou ler os versos ímpares e os irmãos os pares. Combinado? Vamos então ler. E Josafá, seu filho, reinou em seu lugar e fortificou-se contra Israel. E o Senhor era com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou a Baalins. E o Senhor confirmou o reino na sua mão, e todo Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. E no terceiro ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes a Beni-Aiu, a Obadias, Zacarias, a Natanael e a Micaías para ensinarem nas cidades de Judá. E ensinaram em Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor, e foram a todas as cidades de Judá, ensinando entre o povo. E alguns dentre os filisteus traziam presentes a Josafá e prata como tributo. Também os árabes lhe trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. E teve muitas obras nas cidades de Judá, e homens de guerra e valentes em Jerusalém. E depois dele o capitão Joanã, e com ele 280.000. E de Benjamim, Eliada, homem valente, e com ele 200.000 armados de arco e de escudo. Estes estavam no serviço do rei, afora os que o rei tinha posto nas cidades fortes
por todo o Judá. Amados, este texto, ele fala sobre um rei muito querido, o rei Ezequias, o rei Josafá. Josafá, meus irmãos, era filho de Asa. O seu pai foi, a princípio, um bom rei. Depois, Asa fracassou um pouco. Mas o texto, ele começa dizendo que Josafá, seu filho, reinou em seu lugar e fortificou-se contra Israel. Judá era o reino do sul, Israel era o reino do norte. No reino do norte reinava Acabe e Jezabel. Jezabel é um nome bem conhecido. E então, Josafá, ele fortificou a divisa para que os males do reino do norte não viessem para o reino do sul. Mas antes de fortalecer o reino, ele fortaleceu a si mesmo. Vem uma pergunta: eu tenho fortalecido a minha fé? Como está a minha vida? Irmão, nós vivemos cercados de inimigos. E a nossa fé, ela precisa ser fortalecida a cada momento. Josafá, antes de expandir as fronteiras, ele fortaleceu o povo, ele fortaleceu a si mesmo. Nós vivemos uma época, meus irmãos, de muita fraqueza espiritual. E Josafá, ele traz para nós aqui um exemplo. Nós precisamos nos fortalecer, porque são muitos os inimigos. Nós vivemos dias, meus irmãos, de uma batalha espiritual tremenda. E se nós não nos fortalecemos, nós seremos vencidos. Portanto, vamos aprender com este homem de Deus a nos fortalecermos. Nós lemos aqui o verso 3. O Senhor foi com Josafá porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai. Era muito comum no Velho Testamento, da descendência ser chamado de pai, ainda que a figura que era chamada de pai estivesse um pouco distante. Mas Josafá, diz o texto, que andou-se nos primeiros caminhos de Davi, seu pai. Meus irmãos, Josafá procurou a se exemplificar em figuras que pudessem trazer para ele algo positivo. Isso me leva a pensar, em quem eu estou me exemplificando? Quem é o meu exemplo de vida? Quem eu tenho procurado seguir? Claro que a resposta seria o Senhor Jesus. Mas alguma pessoa que você gostaria de seguir? Eu me lembro que na igreja onde eu cresci, havia um irmão. Aquele irmão tinha um conhecimento bíblico profundo. Eu admirava quando ele começava a falar das viagens do apóstolo Paulo. Paulo saiu de tal cidade, foi a tal cidade, lá aconteceu isto, e Paulo dali foi para tal lugar, dali foi para outro lugar, e ele ia contando a primeira, a segunda, a terceira viagem de Paulo. Eu disse, eu quero ser como esse homem, ter esse conhecimento bíblico.
Que coisa extraordinária! Era um excelente professor de classe. Eu disse, eu quero ser um professor de classe como este irmão. Quem você tem tomado como exemplo na sua vida? Davi, meus irmãos, foi no início da sua vida um exemplo fantástico. Aquele que ainda na sua adolescência para a juventude pôde enfrentar o gigante Golias e dizer, eu venho em nome do Senhor, e derrotar de maneira extraordinária aquele gigante. E Josafá dizia, eu quero ser igual Davi. Eu quero ser igual Davi. Eu há pouco tempo estava ouvindo um jovem e ele dizia, eu quero ser igual ao apóstolo Paulo. Eu me lembro quando Deus me chamou para o ministério, eu disse, eu quero ser um pastor, igual ao pastor que me batizou, o pastor Josué dos Santos, um capixaba, foi pastor aqui na igreja de Santo Antônio e me batizou ali no Rio, no estado do Rio. Pastor Josué era um exemplo de amor, um exemplo de dignidade, um exemplo de fé, um exemplo de pai de família. E eu dizia, eu quero ser um pastor, assim que eu for ordenado, eu quero ser um pastor, igual o pastor Josué. E aquele pastor foi sempre um pastor muito amado, muito respeitado. Meus irmãos, nós precisamos procurar exemplos bíblicos para seguirmos, mas também há pessoas, meus irmãos, creio, como todos os irmãos creem, que as pessoas são falhas, mas as virtudes, as coisas positivas dessas pessoas, nós precisamos seguir. E Josafá, ele disse que ele queria seguir as coisas positivas de Davi. Você tem seguido um exemplo positivo e por isso a sua vida tem sido uma vida positiva? Amados, nós somos sempre chamados a retornarmos a uma vida de dignidade, né? Uma vida de amor, o nosso primeiro amor a Deus, as coisas de Deus. A palavra nos convida a isso em Apocalipse capítulo 2, verso 4. Nós temos aqui, meus irmãos, ainda no verso 3, a parte B, diz o seguinte, e não buscou a Baalins, e não buscou a Baalins. Baalins era Baal, que é uma espécie de plural de Baal. Os países todos tinham seu Baal. Mas Josafá disse, eu não vou seguir a idolatria. Eu não quero um ídolo na minha vida. No meu reino não haverá ídolos. Meus irmãos, a idolatria, ela é algo tremendo. Há muitas pessoas que têm ídolos. Um dos ídolos terríveis é o dinheiro. Pessoas que idolatram o dinheiro. Idolatram o que possuem. Eu estava conversando em casa e eu estava lembrando de um irmão. Ele possuía um carro lindo. E ele cuidava daquele carro de uma forma extraordinária. Aquele carro estava sempre impecável. Ele não permitia que ninguém dirigisse aquele carro. Para entrar no carro, a gente tinha que limpar os pés para não sujar o carro. E aquele irmão veio a falecer. E eu um dia estava parado em frente a um colégio e eu vi quando aquele carro, meus irmãos, passou parecendo um foguete. Era o filho dele, agora estava usando o carro. Aquilo que ele tanto idolatrou, agora
o filho estava acabando com tudo. Nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós idolatramos, porque às vezes nós colocamos coisas acima de pessoas. Há muita gente que faz isto, coloca coisas acima de pessoas. O que é que você tem idolatrado? Eu uma vez tomei um susto muito grande com um irmão. Nós estávamos fazendo uma visita e aquele irmão foi comigo estava comigo naquela visita. E nós fomos visitar uma irmã que não estava indo à igreja. E aquela irmã, ele perguntou: irmã, a senhora está sumida, era a aluna da classe dele. A irmã está sumida, não tem comparecido mais à classe. Aí ela disse: irmão fulano, eu tenho tido muita dificuldade por causa do meu filhinho. Meu filhinho não tem me deixado mais à igreja. Meu filhinho, eu não tenho ido à igreja por causa do meu filhinho. Aquele irmão disse: irmã, então vamos fazer o seguinte, eu vou orar a Deus para matar o seu filho. Matar o seu filho porque ele está atrapalhando a senhora a ir à igreja. Isso não, irmão, por favor, que palavra é essa? Disse: mas minha irmã, se o seu filho está atrapalhando a senhora servir a Deus, pedir a Deus para tirar o filho. No outro domingo, aquela irmã estava lá na igreja, sentadinha com seu filho, assistindo o culto. Nós precisamos, meus irmãos, ter muito cuidado com aquilo que nós estamos idolatrando e que muitas vezes atrapalha a nossa vida espiritual. Já repararam que algumas pessoas às vezes somem da igreja? Ficam tempo sem participar do culto. Há um irmão, ele até é pai de um pastor muito amigo do pastor Edson. Esse irmão tinha um sítio. E domingo pela manhã ele não ia à igreja, porque ficava vigiando o sítio, tinha muitas frutas, e os meninos costumavam a pular para o outro lado para roubar frutas. E ele então ficava domingo de manhã vigiando: eu não posso ir à igreja por causa do sítio. E um dia começou no sítio do vizinho ao lado a pegar fogo, e o fogo vinha para o lado do sítio dele. E ele, preocupado, ele ajoelhou e disse: Senhor, se o Senhor fazer esse fogo parar, eu nunca mais vou deixar de ir à igreja domingo de manhã por causa do sítio. Ele ajoelhou, ficou orando, e o fogo veio e foi apagando. E ele continuou e recomeçou a ir à igreja pela manhã. O que tem atrapalhado você a ter uma vida profunda de comunhão com Deus? Josafá disse que ele não se apegou aos Baalins, ele não se apegou aos deuses que estavam ao seu redor, as coisas que estavam por perto, que poderia atrapalhar o seu relacionamento com Deus. Há alguma coisa que tem tomado o lugar de Deus na sua vida? Quais são os seus Baalins que você precisa tirar, jogar para longe? Nós vemos aqui, meus irmãos, o verso 4. O verso 4: antes buscou ao Deus de seu pai, andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. Os irmãos conhecem bem a história de Acabe e Jezabel. Estavam no reino do norte, o reino de Israel. Josafá estava no reino do sul, no reino de Judá. E ele disse: antes buscou ao Deus de seu pai, andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. Você tem andado segundo os mandamentos do Senhor?
Meus irmãos, nós precisamos ter muito cuidado com influências negativas. Nós vivemos num mundo em que muitas coisas boas têm surgido, mas nós precisamos tomar cuidado para que essas coisas não tomem o lugar do nosso querido Deus. O reinado de Josafá, meus irmãos, foi pautado pela busca contínua da vontade de Deus e pela obediência à sua lei. Nós precisamos pautar a nossa vida em obediência à palavra do nosso Deus. É o exemplo deixado aqui por Josafá. E ele contrasta aqui a sua conduta, o seu reino com o reino do norte. O reino do norte, quando Jezabel praticava as coisas mais terríveis, ele colocou o seu reino pautado na obediência ao nosso querido e eterno Deus. Precisamos, meus irmãos, colocar a nossa vida sempre nas mãos do nosso Deus. O verso 5 diz assim: por isso o Senhor confirmou o reino na sua mão, e todo o Judá deu presentes a Josafá. Josafá tornou-se um homem próspero. Há pouco tempo surgiu aí a teologia da prosperidade. A preocupação em ser próspero. A preocupação em enriquecer-se. Meus irmãos, Josafá, ele fez o seguinte: ele colocou a sua vida em obediência a Deus. E como resultado, veio a prosperidade. Prosperidade é uma consequência, meus irmãos. Nós precisamos entender, Josafá ensina-nos que primeiro nós precisamos obedecer a Deus. E uma vida obediente a Deus é uma vida próspera. Deus, ele quer sempre nos abençoar. Antes buscou o Deus de seu pai e seus mandamentos. E aqui o reinado de Josafá foi pautado pela busca e confiança de Deus. O Senhor confirmou o reino na sua mão, e todo Judá deu presente a Josafá, o qual teve riqueza e glória e abundância. Pautou a sua vida no Senhor. Às vezes, meus irmãos, alguém reclama de determinadas coisas na vida e não para pensar a razão por que está passando. Não quero dizer que o crente fiel não passe por dificuldades. Claro que passa. Mas, meus irmãos, há muitas pessoas que são negligentes. E Deus, ele quer trazer para nós as suas bênçãos. E às vezes bênçãos não é só riqueza, meus irmãos. Bênção também é uma vida de paz com Deus. Bênção é, mesmo quando você passa por um momento difícil, você tem a paz, a presença de Jesus. Uma de nossas irmãs que partiu para a glória, eu me lembro que nós fomos fazer uma visita a ela, aquela irmã já com câncer, estado terminal, e aquela irmã disse: pastor, fala com o pastor Edson para ele vir me visitar logo, senão ele não vai me encontrar mais com vida. Mesmo o crente que tem vivido a sua vida com Deus, meus irmãos,
ele tem a paz de Deus. E isto é riqueza para nós. Que adianta você ter tantos bens, mas não ter a paz do Senhor Jesus? Josafá, ele pautou sua vida nas mãos do Senhor Jesus, na mão do seu Deus, e por isso Deus confirmou o seu reino, e todo Judá deu presentes a Josafá. Quando colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, e quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, as bênçãos vêm. Jesus disse isso em Mateus 6,36. Buscai, primeiramente, o reino de Deus, todas as demais coisas serão acrescentadas. Pois bem, meus irmãos, Josafá ele traz esse exemplo maravilhoso para nós. Uma outra coisa, meus irmãos, Josafá chegou um momento que ele se encorajou, diz a palavra do Senhor. O verso 6, e exaltou-se o seu coração nos caminhos do Senhor, ainda mais, tirou os altos e os bosques de Judá. Josafá, meus irmãos, ele encorajou o seu coração, teve coragem para fazer uma faxina espiritual no seu reino. Nós precisamos ter coragem para fazer uma faxina espiritual na nossa vida. Há alguma coisa na minha vida que eu preciso tirar? É hora de eu parar e pensar, na sua vida, há alguma coisa que você precisa tirar? Josafá fez uma faxina, limpou os altos, tirou tudo que impedia o povo ter um relacionamento pleno com Deus. Às vezes, meus irmãos, a nossa vida vai enfraquecendo, porque algumas coisas vão tomando lugar de Deus em nossas vidas. O que é que tem tomado lugar do Senhor Jesus em nossas vidas? Nós precisamos realmente tomar coragem. Numa versão diz, e encorajou-se o seu coração. Encorajou-se o seu coração. Tomou coragem para fazer o que é certo. Como disse, promovendo aquela limpeza. Não é muito fácil retirar determinadas coisas do nosso lar, da nossa vida, da nossa família. Às vezes não é fácil nós tirarmos determinadas coisas. Eu estava ouvindo um irmão, uma vez ele estava pregando sobre os pecados de estimação. Os pecados de estimação. Nós precisamos ter muito cuidado com os pecados de estimação. É preciso, meus irmãos, coragem moral, coragem espiritual, para removermos de nossas vidas, do nosso lar, aquilo que realmente impede uma leal e real comunhão com o nosso querido Deus. Eu gostei demais dessa história de Josafá, mas, meus irmãos, algo que me chamou muita atenção está aqui nos versos 7, 8 e 9. Se os irmãos pudessem projetar. E no terceiro ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes a Bene-Ail, ou Rail, como quiserem, a Obadias, a Zacarias, a Natanael e a Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. Um momentinho, vamos ficar. Meus irmãos, aqui esse finalzinho, ele é muito interessante.
Josafá ele se voltou para a palavra. Mas ele não queria aquilo só para ele. Ele então convocou um grupo especial de professores para levar aquilo que estava no seu coração, que ele sabia que era algo muito bom. Ele queria que outras pessoas participassem. Você tem tido esta preocupação de ensinar alguém? Levar aquilo que está no seu coração a outras pessoas? Nós tínhamos o desejo de termos uma célula no nosso prédio. E começamos a orar. E uma irmã veio e chegou para mim e a Geni dizendo: olha, vamos formar uma célula aqui no nosso prédio. Uma querida irmã. E nós estamos agora planejando para isso, levarmos aquilo que nós temos no nosso coração, na nossa vida, para os nossos queridos vizinhos. Irmãos, às vezes nós temos vizinhos tão bons, tão queridos, mas que ainda não conhecem o Senhor Jesus. E Josafá amava o seu povo. E ele disse: eu conheci esta palavra, eu estou andando na palavra, e eu preciso levar isto para o meu povo também. O verso 8, por favor. E com eles os levitas, Semaia, Netanias, Zebadia, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobi-Adonias, e com estes levitas, os sacerdotes Elisama e Jeorão. Sacerdotes, os príncipes, sacerdotes e levitas. Ele queria que o povo realmente se voltasse para Deus. O verso 9. E ensinaram em Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor, e foram a todas as cidades de Judá, ensinando entre os povos. Meus irmãos, que isso aqui é realmente maravilhoso. Josafá, ele não investiu apenas na defesa, ele não investiu apenas nas estruturas físicas, mas também espiritualmente. O seu reino, ele queria que fosse um reino estruturado também no lado espiritual. Muitas vezes, meus irmãos, nós queremos uma casa bonita, um bom carro, nós estamos dando uma boa escola para os nossos filhos. E a vida espiritual? E o ensino da palavra? Você tem no seu lar o momento de meditação da palavra? Você tem levado esta palavra a outras pessoas? A edificação espiritual, ela é muito importante. Ele não só buscou a Deus, mas levou também o povo a buscar ao Senhor, a conhecer o Senhor, a conhecer a palavra de Deus. Meus irmãos, essa precisa ser uma preocupação nossa, levar pessoas a conhecerem a palavra. Essa palavra maravilhosa. Muitas vezes eu me edifico bem espiritualmente, mas e as pessoas que estão juntas de mim, ao meu redor, elas estão recebendo isto? Elas estão aprendendo isto? Josafá me deixa aqui, meus irmãos, uma tremenda lição. Uma lição extraordinária. Quando, meus irmãos, a igreja pode fazer isto, é realmente maravilhoso. Maravilhoso. Mas nós vamos ao verso 10. O verso 10. Veja que coisa tremenda, meus irmãos. E veio o temor do Senhor sobre
todos os reinos das terras que estavam ao redor de Judá, e não guerrearam contra Josafá. Os irmãos perceberam aqui que coisa maravilhosa? Josafá, meus irmãos, ele, com o seu testemunho, com a sua vida, às vezes a gente passa, por esse texto e não percebe esses detalhes. Veio o temor do Senhor sobre todos os reinos das terras que estavam ao redor de Judá, e não guerrearam contra Josafá. Ele não precisou fazer guerra, ele não precisou batalhar contra os países que estavam ao seu lado. Não precisou, irmãos. Os reinos que estavam ao seu redor não guerrearam contra ele. Por quê, meus irmãos? O seu exército era o Senhor. Deus era a sua arma. Deus era os seus soldados. Ele venceu seus inimigos sem lutar. Venceu seus inimigos sem lutar. A fidelidade, meus irmãos, do povo fez com que Deus colocasse um temor santo sobre as nações vizinhas. E isto gerou paz no reino de Judá, sem necessidade de guerra. Meus irmãos, eu estava meditando sobre isso e analisando como é maravilhoso nós colocarmos nossa vida nos ensinos, na submissão ao nosso querido e eterno Deus. Meus irmãos, quando a nossa vida é uma vida pautada nos caminhos, nos ensinos do Senhor, até o não crente, ele percebe isto. Ele percebe que você tem algo diferente, que você é alguém diferente. Já repararam quando alguém chega para você e diz: olha, está indo para a igreja, ore por mim, ore por mim. Ele sabe que você tem algo especial. Ele sabe que você tem um contato com alguém que ele não conhece, mas que ele sabe que é poderoso e que pode fazer algo extraordinário. Os versos de 11 a 13, nós vamos ler aí, irmãos. E alguns dentre os filisteus, olha, meus irmãos, presta atenção nisso, traziam presentes a Josafá. Filisteus, meus irmãos, levando presente para Judá. Inimigos terríveis de Judá, sempre foram. E alguns dentre os filisteus traziam presentes a Josafá, e prata como tributo. Também os árabes lhe trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros, 7.700 bodes. Cresceu, pois, Josafá grandemente em extremos, e edificou fortalezas e cidades de provisão em Judá. E teve muitas obras nas cidades de Judá, e homens de guerra e valentes em Jerusalém. Meus irmãos, venceu sem luta. Inimigo vi trazer presente. Milagre, irmãos. Quando nós colocamos nossa vida nas mãos de Deus, algo improvável acontece. Algo inusitável acontece. Algo inacreditável acontece. Porque o nosso Deus
é o Deus do improvável. O nosso Deus é o Deus do inacreditável. O nosso Deus é o Deus de milagre. Eu sei que você crê nisso. Até mesmo inimigos, filisteus e árabes, trouxeram tributos a Josafá. O reino prosperou em obras, recursos e influência. Tudo porque ele resolveu pautar a sua vida na palavra do Senhor. Provérbios 16, 7 diz: sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até os seus inimigos faz ter paz com ele. Provérbios 16, 7. O fruto do temor a Deus é a bênção em nossas realizações. Quando nós, meus irmãos, tememos ao Senhor, aquilo que nós realizamos é abençoado pelo Senhor. Que exemplo maravilhoso Josafá me passa aqui, irmãos. E o verso 14 a 19, nós vamos ler, não vamos. E este é o número deles segundo as suas casas paternas. Em Judá eram capitães dos milhares, o chefe Adna, e com ele 300.000 homens valentes. Olha como tinha um soldado. E depois dele o capitão Joanã, e com ele 280.000. E depois de Amazias, filho de Zicri, que voluntariamente se entregou ao Senhor, e com ele 200.000 homens valentes. E de Benjamim, Eliada, homem valente, e com ele 200.000 armados de arco e escudo. Nós vamos parar por aqui. Irmãos, a prontidão de homens para estarem ao lado de Josafá. Homens de valor. Aqui, o capítulo encerra detalhando, meus irmãos, este exército bem organizado. Bem organizado. Uma coisa interessante, meus irmãos. Josafá, ele cria em Deus, tinha fé em Deus, confiava no Senhor, mas não deixou de se precaver. Ele, contudo, aqui, meus irmãos, ele não deixou de se organizar fisicamente. Aquilo que estava ao seu alcance, ele fez. Ele colocou fortificações, ele deixou que o país estivesse organizado, mesmo ele crendo no Senhor. Não temos dúvida de que isto é uma consequência da orientação divina na sua vida. Neste capítulo, meus irmãos, nós vimos aqui a verdadeira grandeza de um líder e de um povo onde não confia apenas naquilo que é no seu poderio bélico ou no seu poderio econômico, isto é, nas suas armas e no seu dinheiro, mas um reino onde a pessoa de Deus estava em primeiro lugar. Eu tiro aqui, meus irmãos, uma lição para mim, que vale a pena ter uma vida submissa a Deus. Vale a pena ter uma vida sob a orientação de Deus. E quando nós nos submetemos ao Senhor, Ele toma a liderança de nossa vida, a liderança dos nossos negócios, de nossa família, de nossa vida. E o resultado, meus irmãos, são bênçãos, como falei há pouco, inacreditáveis. Bênçãos incríveis sobre nossas vidas.
Coloquemos, pois, a exemplo de Josafá, nossa vida, nossa família, tudo que Deus colocou nas nossas mãos, vamos deixar nas mãos dele, para que ele nos abençoe, que ele nos ajude. Amém? Amém? Muito bem. Irmão, nós estamos assim chegando ao final do nosso culto nesta manhã. Somos gratos ao nosso Deus, né, por aquilo que Ele nos proporciona. Gratos pela vida de Josafá. Os irmãos vão, se lerem mais um pouquinho, vão chegar a uma conclusão que Josafá depois, coitado, permitiu um casamento, né, da sua família com a família de Acabe, depois de tanto cuidado. Isto nos leva a pensar, nós precisamos ter cuidado. Cuidado com os inimigos que estão bem próximos de nós. Precisamos tomar cuidado. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, nos dê uma tarde abençoada e à noite estaremos aqui para recebermos mais uma vez do Senhor uma mensagem que vem do seu coração para os nossos corações. Pai, obrigado por esta manhã, quando aqui a Tua palavra nos edificou. E nós suplicamos que o Teu Espírito venha completá-la em cada coração. Leva-nos em paz aos nossos lares, dando-nos uma tarde realmente guardados em Teu amor, e que à noite estejamos aqui, à tarde estejamos aqui, à noite, para, mais uma vez, ouvirmos a Tua palavra através do Teu servo. Fala-nos sempre, Pai, nós precisamos ouvir a Tua bendita voz. Guarda-nos no Teu amor, guarda-nos na Tua paz, leva-nos aos nossos lares guardados no Senhor. Obrigado, Pai, por tudo. Mais uma vez suplicamos, abençoa nossos irmãos ali em Jequitinhonha. Guarda-os também no retorno daquele encontro. Eles estão ali edificando casais, ajudando casais. Portanto, recompensa-os com bênção dos céus também. Sê conosco. Sele a Tua palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Amém, Senhor.